Hoje vamos preparar uma massa diferente. Vamos para a montagem desse bolo. Depois dos recheios frios e as massas todas cortadas, eu vou começar a montar aqui em cima do meu disco, tá? Primeira camada que eu vou colocar vai ser a de maracujá. Agora que o bolo já está prensado, vamos levar algumas horas para a geladeira e depois voltamos para a decoração dele. Olá pessoal, eu sou o Lipe Reis e no vídeo de hoje nós vamos fazer um bolo delicioso. Eu quero que vocês comentem aqui qual recheio combina com um bolo de chocolate. Que rufem os tambores. Hoje vamos fazer um bolo de chocolate com maracujá. E aí, existe combinação mais perfeita que essa? Aqui no nosso canal você recebe dicas e receitas para estar inovando aí na sua cozinha e criando momentos mágicos. Na descrição do vídeo estará todas as quantidades e todos os ingredientes. Agora vamos começar esse bolo delicioso. E agora pode rodar a vinheta, produção. Hoje vamos preparar uma massa diferente. Eu quero que vocês comentem aí qual tipo de massa que você costuma utilizar para preparar os seus bolos. Aqui eu tenho um ingrediente especial que vai fazer total diferença nesse bolo. A manteiga, tá, gente? Então aqui eu tenho a manteiga e é sempre importante, e já guarda isso como uma dica, viu? É sempre importante utilizar a manteiga em temperatura ambiente e neste ponto pomada aqui, tá? Então hoje vamos preparar uma massa amanteigada muito saborosa. Primeiro eu vou colocar aqui na batedeira o açúcar, junto com a manteiga em temperatura ambiente e neste ponto pomada. Vou deixar bater bem, tá? Até virar um creme um pouco mais esbranquiçado e depois vamos acrescentando os ovos um a um. Vem comigo. Agora que já chegamos nesse ponto principal da massa, que é este creme aqui, ó, um pouco mais esbranquiçado e super leve, vamos adicionar os ovos um a um, tá? Vou adicionando os ovos e continuo batendo aqui até ele começar a ficar um pouco mais espumoso. Eu deixo misturar um pouquinho e logo em seguida adiciono os outros ovos, tá? E agora vamos saborizar essa massa com a emulsão de baunilha da Mago. Ela vai trazer um toque especial para sua massa, deixando ela com um sabor e um aroma perfeito, tá bom? Ela não tem concentração de açúcar e nem tem coloração, então você pode adicionar em qualquer preparação sem se preocupar. Aqui eu vou colocar algumas gotinhas, porque ela é super concentrada e a gente já consegue sentir o aroma subindo aqui e se espalhando pela nossa cozinha. Mesmo por ser uma massa de chocolate, não tem problema nenhum, tá, gente? Ela vai ter esse fundinho de baunilha e vai ficar uma delícia, eu garanto pra vocês. Agora é só voltar a bater. Agora eu vou misturar os 3 ingredientes e adicionar aqui no nosso creme na batedeira. Por último, adiciono o creme de leite junto com a massa. Agora é só misturar por alguns minutinhos e verificar se não tem nenhum grumo de farinha ou chocolate em pó, tá? E agora vamos pré-aquecer o forno a 180 graus. E para untar a forma, eu vou utilizar o fundo para assar bolos da Mago, que são esses fundos de papel que você vai simplesmente colocar no fundo da sua forma. Lembrando que aqui ele já tem o diâmetro específico para cada tipo de forma que você vai utilizar. Eu vou apenas retirar da embalagem, posiciono no fundo da forma, dou uma leve ajustada e tá prontinho. Eu não preciso utilizar mais nada e dessa forma eu consigo ter a minha massa assada perfeitamente, sem que depois ela esfrie e ela encolha, tá bom? Então vem comigo preencher todas essas assadeiras com a nossa massa de bolo. Vamos preparar o primeiro recheio deste bolo, que é um brigadeiro de maracujá.
E nesse brigadeiro eu vou utilizar a pasta de maracujá da Mago. Essa pasta contém pedaços, é super concentrada e é quase idêntica ao natural. Olha só que delícia, gente. Aqui nós temos as sementinhas do maracujá. O aroma e o sabor dela é muito intenso. Só que eu tenho uma dica sobre essa pasta, tá? Nós não vamos colocar ela agora no começo da preparação. Primeiro vamos fazer a base do brigadeiro branco e depois vamos saborizá-lo. Então vem comigo preparar esse brigadeiro delicioso. Então na panela eu vou adicionar o leite condensado, o creme de leite e também o chocolate branco. E depois de tudo muito bem misturado, eu já posso ligar o meu fogo em temperatura média, tá? Então não precisa ser alto, porque senão o brigadeiro pode queimar e ele não vai chegar no ponto que precisamos. Numa temperatura média aqui, até ele começar a ferver. E aí eu vou mostrando para vocês o ponto que devemos chegar para ter esse brigadeiro num ponto de recheio. Chegamos no ponto de recheio desse brigadeiro, agora é só desligar o fogo, mexer mais um pouquinho para distribuir o calor que temos aqui. E agora já podemos saborizar esse brigadeiro com a maravilhosa pasta de maracujá da Mago. Agora eu vou pegar um saco de confeitado e colocar esse recheio que acabamos de preparar. E agora vamos preparar aquele brigadeiro super tradicional e cremoso de chocolate. Então aqui na panela eu vou começar adicionando o leite condensado, o creme de leite e o chocolate em pó. Eu vou misturar bem esses três ingredientes até não existir mais nenhum tipo de grumo aqui, tá? E aí depois que eu misturar bem e tudo estiver bem dissolvido, eu já posso acrescentar o chocolate, ligar o fogo em temperatura média e começar a cozinhar esse brigadeiro. Depois da massa de bolo totalmente fria, nós vamos desenformar e vocês vão ver o quanto é fácil. Então aqui eu peguei uma espátula, ou pode ser com a parte de trás da faca, né? E eu vou rodar em toda a minha forma, tá? Com muito cuidado. Prontinho. Dou uma leve sacudidinha e aí eu já posso virar o meu bolo. Olha só que perfeição e olha só como saiu a forma, viu? Sem grudar, sem queimar a minha massa, mantendo e conservando também a umidade dela. Olha só, gente, como ficou a massa deliciosa. E aqui eu vou utilizar o nivelador de bolos da Mago para conseguir cortar na altura que eu desejo, tá? Então eu vou encaixar aqui e vou fazendo esse movimento vem e vai, tá? Tenho aqui os meus 2 discos de massa perfeitinhos e cortados. Vamos para a montagem desse bolo. Depois dos recheios frios e as massas todas cortadas, eu vou começar a montar aqui em cima do meu disco, tá? Hoje eu vou fazer uma montagem diferente, tá? Eu vou montar o bolo com esse pedaço de acetato. Então primeiro eu vou colocar aqui no prato um pouquinho do recheio, para eu conseguir grudar o meu bolo. Coloco a primeira camadinha aqui, ó, o primeiro disco de massa, tá? Dou uma leve pressionada. Vou umedecer essa massa, lembrando que já é uma massa bem úmida. Eu só vou molhar um pouquinho para eu conseguir preservar essa umidade também. E na hora que a gente comer, ter aquela combinação gostosa com o recheio, tá? Primeira camada que eu vou colocar vai ser a de maracujá. Então eu venho aqui, ó, colocando começando pelas laterais. Vou colocando aqui todo o recheio, tá? E aí eu vou preenchendo o restante do bolo da massa com o próprio recheio. Venho aqui com outro disco de massa e posiciono aqui em cima. Dou uma leve pressionadinha e volto a umedecer essa outra camada também. Agora eu vou utilizar esse recheio de brigadeiro, tá? E repito o mesmo processo. Então eu começo colocando aqui nas laterais. Mais um disquinho de massa aqui em cima. Mais uma vez eu volto a umedecer.
E volto também com recheio de maracujá. E por último, mais uma camada de massa, certo? Agora chegou a hora de nivelar esse bolo, né? Que vai ser a prensa. Então vou utilizar aqui, ó, essa fita de acetato, tá vendo? Ela vem enroladinha assim. Eu posiciono aqui no meu bolo. Dou uma leve pressionada pra cá. Prensar mesmo, tá? E compactar todo esse bolo. E aí eu continuo com a voltinha aqui. Eu coloco uma fita para poder segurar essa parte, certo? Agora que o bolo já está prensado, vamos levar algumas horas para a geladeira e depois voltamos para a decoração dele. E para um bolo super saboroso como esse, não poderia faltar uma cobertura incrível e muito saborosa também. Agora eu vou preparar uma chantilly, uma cobertura que é chocolate com chantilly. Vem comigo. Aqui eu já tenho o chocolate derretido e eu derreti no micro-ondas, tá? É bom não aquecer ele muito para que ele não fique tão quente na hora de fazer a mistura aqui com o chantilly líquido em temperatura ambiente, ele não crie cristais, tá certo? Então tá bem derretidinho. Se superaquecer muito, você deixa ele um tempinho ainda aqui parado para poder diminuir essa temperatura. E aí, o importante é ele estar completamente derretido, bem fluido, como está aqui. Eu vou simplesmente adicionar aqui, ó, todo o chantilly líquido e vou começar a fazer essa mistura. Gente, é super fácil de fazer essa cobertura. Você já consegue utilizar na hora, consegue utilizar para espatular o bolo como vamos fazer aqui e também para fazer trabalhos de bico, tá? Então, ó, mexe bem, mistura bem. Não precisa bater na batedeira, só misturando aqui com a espátula você já vai conseguir ter um resultado incrível dessa cobertura. E aqui você também consegue saborizar com emulsão ou pasta saborizante, tá? Como nós temos uma base de chocolate, já temos um recheio de maracujá, você poderia também saborizar essa ganache, essa chantilly com algum saborzinho de maracujá ou com um pouquinho da própria pasta também, tá certo? Ó, incorporei bem. Agora eu vou misturar. Coloca força no muque aqui. E já temos ela no ponto perfeito, tá? Se precisar, leva ela mais um tempinho para o micro-ondas, para ela voltar a ficar numa consistência mais fluida, líquida. E aí voltamos para poder aplicar no bolo, certo? Mas ela já está prontinha, fica super cremosa e muito macia. E agora eu vou fazer uma pré-camada nesse bolo. Então, antes de tudo, eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho dessa ganache que ela está um pouquinho mais fluida e vou espalhar em todo o bolo para poder segurar todos esses gruminhos aqui, esses pedaços, tá certo? Então, vou colocar aqui um pouquinho em cima. E daqui de cima eu já vou espalhando para ir caindo nas laterais e eu conseguir espalhar isso e fazer essa pré-camada, tá? Então, ó. Nesse caso é importante que o bolo não esteja gelado para você conseguir fazer esse processo não muito rápido e tampar todos os buraquinhos que existirem aqui. E para finalizar a decoração deste bolo, eu vou fazer um drip cake com essa chantilly que eu preparei aqui para vocês. E agora me diz, qual decoração você faria nesse bolo? E aí, quem é que tá ansioso para ver como é que ficou esse bolo aqui por dentro? Pois fica aqui até o final que eu vou cortar esse bolo junto com você. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje e eu tenho certeza que esse bolo vai agradar qualquer pessoa que você oferecer uma fatia. E lembre-se de se cadastrar no Busca Bolo, pois essa plataforma vai te ajudar a atrair mais clientes e ajudar a divulgar o seu trabalho. Curta, compartilhe e comente aqui nesse vídeo
quais os próximos bolos, recheios ou decorações você quer ver. Espero que vocês tenham gostado, façam essa receita e até a próxima. Tchau, tchau!